Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Caríssimos, chegamos hoje ao nosso terceiro vídeo sobre a escatologia. No primeiro deles, refletimos sobre a comunhão dos santos. No segundo, iniciamos a nossa reflexão sobre a ressurreição e abordamos aquilo que se pensava no passado, no tempo dos gregos, lá na mitologia grega, depois os filósofos, chegamos ao Antigo Testamento, o pensamento da época sobre ressurreição. Hoje concluímos o tema da ressurreição com a nossa reflexão à luz do Novo Testamento. No tempo de Jesus, aquela época, quem representava a autoridade eclesiástica eram os saduceus e os fariseus. O sinédrio, constituído por 71 pessoas, eram em sua maioria dessas duas classes. Os saduceus, ricos e poderosos, bem mais conservadores que os fariseus, eram maioria no sinédrio e, dentre eles, era escolhido o sumo sacerdote. Só aceitavam a Torá, o Pentateuco, e nesses 5 livros eles não viam nada sobre ressurreição. Já os fariseus, classe média da época, acreditavam na ressurreição. Vemos isso quando, diante do grande conselho, Paulo, conforme a narração lá de Lucas, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 23, Paulo angariou as simpatias dos fariseus quando falou da ressurreição, porque sabia que ela não era aceita pelos saduceus. Isso gerou uma grande confusão. Talvez fosse esse mesmo o objetivo de Paulo. O conflito entre judeus e fariseus se dava por causa do formalismo religioso deles, porque doutrinalmente eles partilhavam a fé na ressurreição. E Jesus afirmou, lembremos-nos que foi com esses 2 versículos, lembro-me bem, com esses 2 versículos do Evangelho de João, que nós terminamos a nossa reflexão do vídeo anterior. Jesus diz lá em João 11, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim, jamais morrerá. Essa afirmação de Jesus é a garantia da nossa própria ressurreição. É a nossa esperança, a boa nova e centro da nossa fé. E isso é o que vai alimentar, ao longo dos milênios, o coração dos cristãos, a iniciar logo depois da ressurreição do próprio Jesus. Um tempo depois da ascensão ao céu, de ascensão de Jesus ao céu, Saulo de Tarso, fariseu, intelectual, vai a Damasco, com o objetivo de perseguir os cristãos. Isso é o que ele pensava. Na realidade, ele estava indo mesmo, era ao encontro do ressuscitado. Atos capítulo 9. Durante o encontro, ele questiona, ele pergunta, quem és, Senhor? E Jesus lhe responde, eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí já numa clara alusão ao corpo místico, que é a igreja da qual ele, Jesus, é a cabeça. Essa experiência ficou gravada no coração de Paulo de tal maneira que, a partir dela, toda a sua vida mudou. No ano 57, em sua terceira viagem, Paulo estava em Éfeso e ele recebeu uma delegação, algumas pessoas que vieram da comunidade de Corinto que ele tinha fundado 5 anos antes. Provavelmente tenha surgido alguma dúvida na comunidade a respeito da ressurreição. Paulo, então, escreve a sua primeira carta aos Coríntios, e nessa carta, o capítulo 15 inteiro
Paulo dedica a esse tema, dando formação aos coríntios e a todos nós hoje. Aconselho a você, internauta que assiste esse vídeo, que faça uma profunda reflexão sobre essa carta e, em especial, a esse capítulo 15, que ele começa assim. Vamos pegar no texto. Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei e que tendes acolhido, no qual estáis firme. Por ele sereis salvos, se o conservardes como vou-lo preguei. De outra forma, em vão teríeis abraçado a fé. Eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e em seguida aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maior parte, ainda vive, e alguns já estão mortos. Depois apareceu a Tiago, em seguida a todos os apóstolos, e, por último de todos, apareceu também a mim como a um abortivo. Nesses versículos, Paulo vai como que provando as Escrituras, sequenciando os fatos como de fato eles aconteceram. Enfatiza que Cristo morreu, foi sepultado e ressurgiu, ou ergueu-se outra vez, ou despertou, visto que a morte era vista como um sono. E ressurgiu ao terceiro dia, e isso, caríssimos, não é um mito. Ainda ele cita 6 aparições em ordem cronológica. Lembremos-nos, a Cefas, que seria o sucessor, aos 12, o colégio dos 12, aos 500 irmãos, né, que frisa ainda que alguns deles ainda estavam vivos à época, a Tiago, que foi o responsável pela igreja de Jerusalém, aos apóstolos como um colegiado maior, um colegiado ampliado, os mais próximos todos, como Silvano, Timóteo, Barnabé, e por último, a ele mesmo, Paulo, que reclama para si o título de apóstolo. O que quer dizer apóstolo? Enviado. Então ele chama para si o título de apóstolo, mas como a um abortivo, por último. Voltemos ao capítulo 15, damos na sequência lá do versículo 12 ao versículo 20. Ora, se prega que Jesus ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Além disso, seríamos convencidos de ser falsas testemunhas de Deus por termos dado testemunho contra Deus, afirmando que ele ressuscitou a Cristo, ao qual não ressuscitou, se os mortos não ressuscitam. Pois se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé, e ainda estáis em vossos pecados. Também estão perdidos os que morreram em Cristo, se é para esta vida que temos colocado a nossa esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Mas não, Cristo ressuscitou dentre os mortos como primícias dos que morreram. Para os gregos, a ressurreição não era sequer cogitada. E por isso, na comunidade de Corinto, alguns fiéis começaram a questionar também o que levou Paulo a escrever esses versículos. Vamos lá em frente. Com efeito, se por um homem veio a morte, por um homem
vem a ressurreição dos mortos. Assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos reviverão. Cada qual, porém, em sua ordem, como primícias, Cristo. Em seguida, os que forem de Cristo, na ocasião de sua vinda. Depois virá o fim. Depois virá o fim, quando entregar o reino a Deus, ao Pai, depois de haver destruído todo o principado, toda a potestade e toda a dominação. Porque é necessário que ele reine até que ponha todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a derrotar será a morte, porque Deus sujeitou, claro que se entenda, Deus sujeitou tudo debaixo de seus pés, mas quando ele disser que tudo lhe está sujeito, é porque ele realmente sujeitou todas as coisas. E quando tudo lhe estiver sujeito, então também o próprio Filho renderá homenagem àquele que lhe sujeitou todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. A fim de que Deus seja tudo em todos. E Paulo vai dizer ainda mais à frente, se os mortos não ressuscitam, ele vai nos dizer, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo nos diz isso. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, vivamos essa vida, porque amanhã morreremos. Não vos deixeis enganar, ele diz, más companhias corrompem bons costumes. Despertai como convém e não pequeis, porque alguns vivem na total ignorância de Deus, para vergonha vossa o digo. Hoje em dia, e aí façamos uma pausa, reflitamos um pouco sobre esses versículos, hoje em dia, levando em consideração que não se deve preocupar com o futuro e sim viver prazerosamente o presente, então, de que adiantaria pensarmos na ressurreição se nela intimamente não acreditarmos? É nesse ponto que se é consolidada a certeza da ressurreição. Nos vem então esse comer e viver no prazer de cada dia. Era um pensamento dos filósofos. Epicuro era um dos filósofos da época que pensava nisso e influenciou muitas pessoas. Então, se há uma ressurreição, como se dará isso? Novamente, Paulo vem em nosso auxílio. Vamos tomar lá no mesmo capítulo 15, de 35 a 41. De 35 a 41. Mas dirá alguém, como ressuscitam os mortos? E com que corpo vem? Insensato! O que semeias não recobra vida sem antes morrer. E quando semeias, não semeias o corpo da planta que há de nascer, mas o simples grão, como por exemplo de trigo ou de alguma outra planta. Deus, porém, lhe dá o corpo como lhe apraz, e a cada uma das sementes o corpo da planta que lhe é própria. Nem todas as carnes são iguais. Uma é a dos homens e outra a dos animais. A das aves difere da dos peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres. Mas o brilho das estrelas difere do brilho dos terrestres. Uma é a claridade do sol, outra é a claridade da lua, e outra a claridade das estrelas. E ainda uma estrela difere da outra na claridade. Assim também é a ressurreição, prestemos atenção, assim também é a ressurreição dos mortos. Semeado na corrupção, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado no desprezo, ressuscita glorioso. Semeado corpo animal, ressuscita corpo
espiritual. Essas são as palavras que realmente põem fim às crendices que se tem por aí a respeito de ressurreição. São Paulo usa de imagens, de comparações, como sementes com carnes, brilho dos astros, para nos dizer que a morte não é um fim e que a ressurreição é a continuidade da vida. Agora, de uma maneira mais intensa, plena. Diferentemente de outras religiões não cristãs, como o budismo, por exemplo, nós não desapareceremos como uma gota d'água no mar. Nós manteremos as nossas identidades, mas, por ora, nossa compreensão é limitada para poder compreender o que virá. Então, Paulo continua nos versículos de 42 a 53. No 44, se há um corpo animal, também há um espiritual. Como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o segundo Adão é espírito vivificante. Mas não é o espiritual que vem primeiro, e sim o animal. O espiritual vem depois. O primeiro homem, tirado da terra, é terreno. O segundo veio do céu. Qual o homem terreno? Tais os homens terrenos. E qual o homem celestial? Tais os homens celestiais. Assim como produzimos em nós as feições do homem terreno, precisamos reproduzir as feições do homem espiritual. O que afirmo, irmãos, é que nem a carne e nem o sangue podem participar do reino de Deus, e que a corrupção não participará da incorruptibilidade. Eis que eu vos revelo um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista de imortalidade. Quando este corpo corruptível estiver revestido da incorruptibilidade e quando este corpo mortal estiver revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura. A morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Quando São Paulo diz, nem todos morreremos, é porque ele acreditava que a parousia aconteceria brevemente e que ele ainda estaria vivo. Mas, retornemos às outras afirmações. Paulo acentua elementos opostos, corrupção e incorruptibilidade, desprezo e glória, fraqueza e força, corpo animal e corpo espiritual, alma vivente e espírito vivificante, homem terreno e homem celestial. Primeiro, o corruptível que ficará para trás. Todos seremos transformados, não aniquilados. Não desapareceremos. Haverá a morte, mas como um elemento de descontinuidade. E assim como o nosso corpo mortal sofre mudanças nessa vida, mas o nosso eu permanece, assim na vida futura. Essa é a grande alegria. Concluindo, portanto, não podemos limitar
a abordagem do tema da ressurreição em termos apenas humanos. Temos apenas as imagens, construções através de símbolos ou analogias, porque ela escapa aos nossos sentidos e à nossa compreensão de algo que ainda não vivemos, de algo que ainda não foi vivido. Entretanto, podemos dizer que a ressurreição não é uma fantasia. Ela está fundamentada em um acontecimento histórico presenciado por muitas testemunhas. Voltemos lá em Paulo, lá em 1 Coríntios 15, lá no versículo 6. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Então, é algo acontecido e testemunhado. Mas ela só pode ser abraçada em plenitude. Essa ressurreição só pode ser abraçada em plenitude pela fé. Por isso nós voltamos ao credo que nós professamos nas nossas orações. Creio na ressurreição da carne. Creio na ressurreição da carne. Emociona. Vejamos o que o padre Libânio nos diz em síntese. Ele nos coloca da seguinte forma: quando dizemos creio na ressurreição da carne, estamos proclamando o dogma da ressurreição da carne, que o homem todo por inteiro chega à sua plenitude de perfeição, tanto na dimensão espiritual como na material, como corpo e alma. Que há identidade entre o ser humano de hoje e aquele que ressuscitará, e que isso acontecerá no final dos tempos. Ainda, a vida eterna é dom de Deus, e o mundo material participa e participará da glorificação do homem, e que em seguida à morte o ser humano pode estar vivo com Deus, com o seu eu, pessoa. Nós professamos, creio na ressurreição da carne. Então, dessa forma é que nós devemos de encarar essa ressurreição. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por esse mesmo Deus, nós temos o mistério da encarnação do Verbo Divino. A encarnação de Jesus Cristo. Então essa constatação reivindica, como que pede, solicita para o ser humano a ressurreição, como Cristo ressuscitou. Atualmente, muitas pessoas, e entre elas algumas que se dizem cristãs, a ressurreição de Cristo é algo que ficou lá atrás, no passado longínquo. Por isso talvez caia no esquecimento. Vivemos numa época em que tudo ficou extremamente racional e se acredita apenas naquilo que pode ser cientificamente provado. Descuida-se da fé. A ressurreição de Jesus como um acontecimento escatológico que atinge a plenitude além da morte é algo que vai muito além também da nossa compreensão humana. O que temos concretamente são os relatos, os testemunhos escritos ou conservados pela sagrada tradição dos cristãos todos ao longo da história. Recordemos que a palavra testemunha vem do grego e seu significado é mártir. Para o cristão, mártir é aquele que preferiu morrer a renunciar à sua fé, por defender a veracidade do que consiste a palavra de Deus, entregando a própria vida para esse fim, para que a essência dessa verdade fosse preservada. Não podemos, como cristãos, nos darmos ao luxo de selecionar apenas crer naquilo que queremos. Lembremos-nos de Paulo novamente. Se não cremos na ressurreição, é vã a nossa fé. Se não cremos na ressurreição, é vã a nossa fé.
que a gente possa refletir longamente nesse versículo bíblico, nessa frase de Paulo. Se nós não cremos na ressurreição, é vã a nossa fé. Nós temos certeza que ressuscitaremos junto de Jesus na glória de Deus Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.